Queridos amigos, irmãos amados, nesta manhã sublime, rogamos a Jesus que nos ampare, que nos fortaleça e que traga aos nossos corações as vibrações de paz, de alegria, de bastante coragem, bom ânimo e muita mansuetude para a vida de todos nós. Nós hoje vamos dar continuidade, fechando já este capítulo, com o item 12, a fé divina e a fé humana. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas, depositadas em germe no seu íntimo, a princípio em estado latente, e que lhe cumpre fazer que desabrocham e cresçam pela ação de sua vontade. Até o presente, a fé não foi compreendida, senão pelo lado religioso, porque o Cristo a exaltou como poderosa alavanca e porque o tem considerado apenas como chefe de uma religião. Entretanto, o Cristo que operou milagres materiais mostrou por esses milagres mesmos que o que pode o homem quando tem fé, isto é, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Também os apóstolos não operaram milagres, seguindo-lhes o exemplo. Ora, que eram esses milagres, senão efeitos naturais, cujas causas os homens e então desconheciam, mas que hoje em grande parte se explicam e que pelo estudo do espiritismo e do magnetismo se tornarão completamente compreensíveis? A fé é humana ou divina, conforme o homem aplica suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou das suas aspirações celestiais e futuras. O homem de gênio que se lança à realização de algum grande empreendimento triunfa. Se tem fé, porque sente em si que pode e há de chegar ao fim colimado, certeza de que lhe faculta imensa força. O homem de bem que, crente em seu futuro celeste, deseja encher de belas e nobres ações a sua existência, que aure na sua fé, na certeza da felicidade que o espera, a força necessária, e ainda aí se operam milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não há maus pendores, que se não chegue a vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos singulares, qualificados outrora de milagres. Repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, e se quisessem pôr a vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram prodígios e que, no entanto, não passa de um desenvolvimento das faculdades humanas. No Espírito Protetor, Paris, 1863. Convidamos a todos a elevar os pensamentos até Jesus, para que possamos nos fortalecermos nesta hora, imantando-nos de confiança, de força, de coragem, de muito amor. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores e ofensores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Com esta prece, Mestre, nós iniciamos o Evangelho da Manhã, pedindo aos Espíritos amigos que levem aos corações que estão ligados e conectados conosco neste momento, que eles se fortaleçam na fé, na coragem e no bom ânimo. E assim, Jesus, nós te agradecemos para que todos nós possamos sermos agraciados com este amor
que nós todos possamos fortalecer também a nossa fé. Queridos amigos, o Evangelho remata esse capítulo, a fé transporta a montanha, mostrando o que é a fé divina e o que é a fé humana. Antes de fazer qualquer comentário, eu convido a todos a perguntar para você mesmo: que fé é a sua? Se você tem uma fé humana, ligado ao homem, ou se a sua fé nasce no seu coração, expande no seu pensamento, envolve a consciência para que isso solidifique em nós a certeza de que estamos tutelados pelas leis divinas e pelo amor de Jesus. No homem, a fé é o sentimento inato de seus destinos futuros. Todos nós trazemos dentro de nós o germe divino. Esse germe divino é justamente o recurso maior que Deus colocou para todos nós, para que nós, à medida que vamos desenvolvendo a razão, a nossa fé lógica, racional, que é a fé divina, ela também passa a se expandir. E nós sabemos que os atributos do espírito têm fundamental importância na sua evolução. E é a consciência que ele tem das faculdades imensas depositada em germe no seu íntimo. Será que todos nós temos tido esse olhar? Quais são essas faculdades que foram depositadas em germe dentro de nós? Por exemplo, a mediunidade é uma faculdade, todos nós a temos, mas nem sempre confiamos na nossa mediunidade. Muitos estão ainda com estado latente, por isso eu preciso ter a força da vontade para mover. Assim também é a fé. A fé, quando não é compreendida, ela não expande, ela não tem uma ação poderosa. E foi por isso que Jesus nos mostrou que a fé do tamanho de um grão de mostarda podia remover as nossas dificuldades. O Cristo exaltou essa poderosa alavanca que é a fé, para que nós pudéssemos estarmos ligados ao seu pensamento, ao seu coração, a estes espíritos. E o Cristo, ele começou o seu trabalho operando milagres. Esses milagres eram milagres vistos aos olhos dos homens, o que estabelecia uma base serena, mas confiante do que seria então a fé. Porque, antes de tudo, eu preciso ter vontade e querer alcançar aquilo que o meu pensamento deseja. E nós vamos ver, então, que muitas vezes Jesus havia feito tantas curas e que eles denominaram aquilo como um milagre. E nós sabemos que Jesus não veio fazer milagre. A ciência da época não sabia explicar ou mostrar os fatores que Jesus usava, especialmente do seu próprio magnetismo, que só mais tarde nós vimos conhecer o magnetismo pelas descobertas de Mesmer. Nós sabemos também que a fé que os discípulos tinham era uma fé muito misturada na fé divina e na fé humana, porque eles ainda operavam no seu pensamento aquilo que o Cristo fazia em termos de milagres. Eles eram espíritos que foram escolhidos, mas todos nós precisamos entender que, mesmo sendo escolhidos, ainda trazemos dentro de nós o véu do esquecimento do passado. Então, os espíritos, eles não conseguiram fazer os mesmos milagres de Jesus, e por isso Jesus disse que eles eram homens de pouca fé. Então, todos nós temos esse germe dentro de nós. E hoje, muito mais fácil do que antes, do que ontem e do tempo de Jesus. Por quê? Porque nós já temos um conhecimento que expande a nossa razão. E todo conhecimento que expande a razão, ela também modifica a nossa estrutura mental. Então, a fé, ela pode ser humana ou divina. Humana, nós vamos ver, é quando o homem aplica suas faculdades à satisfação das suas necessidades terrenas. Por exemplo, eu vou comprar uma casa, eu tenho confiança, eu tenho certeza de que eu vou conseguir. E você investe em tudo
que você tem recurso de trabalho e que você entra, compra a casa e entra, se fala, eu tinha confiança. Essa é uma fé humana. A fé divina, ela vem das aspirações celestes, da melhoria espiritual nossa, do manter o pensamento vigilante, na hora da dor, sabermos orar, não impondo ao nosso pensamento, mas rogando a Jesus que ele, tanto quanto os outros espíritos, possam nos fortalecer à vontade. Então, quando nós alimentamos as aspirações divinas e trabalhamos na nossa intimidade, nós vamos perceber que essa é a força da fé divina e não a fé humana. O homem de bem, ele crê. Geralmente, ele tem força moral para que ele tenha coragem de pensar além do dia que estamos vivendo, mas ele tem um olhar de futuro. E esse olhar de futuro, muitas vezes, amplia a vontade de lutar, de crescer, de transformar, de modificar, e em busca disso, ele vai alcançando um estado de felicidade. Então, nós precisamos compreender que nós também podemos hoje auxiliar tantos irmãos, porque nós já temos o conhecimento dessa fé divina, já temos, nós já temos dentro de nós essa força que move a nossa vontade e nós temos a certeza do amparo. Ninguém está desamparado. Então, a fé, não há dois pendores que não se chegue a vencer. Todos nós temos que ter certeza da luta, da confiança, de alcançar um estado de felicidade. E uma das coisas que nós não podemos também desprezar é a força do magnetismo, que todos nós temos durante um passe, uma conversa amiga, uma imposição de mãos. Nós vamos ver que ali, aquilo que nós já compreendemos das nossas vibrações, das assimilações fluídicas, também exerce uma força muito grande no nosso pensamento. E isso é o poder da fé. É pela fé que nós vamos auxiliar o outro. E é pela fé que Jesus nos curou e produziu todos esses fenômenos que nós não sabíamos como definir e demos o nome de milagres. Então, nós vamos ver que a fé é humana e é divina, que cada um precisa ponderar qual é a força que você está lutando para ter uma fé divina. Então, se todos os encarnados se achassem bem persuadidos da força que em si trazem, então todos nós temos, está vendo essa força? Seriam capazes de realizar o que até hoje eles chamaram de prodígios. Mas nós sabemos que à medida que as nossas potências divinas, nossas faculdades vão se desenvolvendo, nós também vamos operando outros pensamentos e processando em nosso pensamento outras atitudes. Então, quando nós temos fé nas descobertas e nas observações que muitas vezes os nossos irmãos astrônomos, cientistas, mesmo os matemáticos, então, todas as outras qualificações têm alcançado, é porque nós vamos ver que dentro de nós, essa situação divina, essa fé, ela move a força da vontade. E a fé, pois, portanto, ela também imanta o nosso pensamento, as nossas ondas eletromagnéticas, de uma vibração que passa a ser percebida. Por isso que o nosso pensamento, quando ele projeta essas imagens, ele alcança longas distâncias em todas as direções. E é por isso que Jesus nos chamou atenção para que nós pudéssemos verdadeiramente alimentarmos não só a fé como a esperança, mas termos vigilância da maneira como pensamos, como sentimos. Por isso ele diz para nós, orai e vigiai. No entanto, amigos, se nós analisarmos na nossa intimidade a força que a fé exerce dentro de nós, ela pode ser esse motor divino que vai alavancar a minha vontade. E essa vontade, ela vai crescer, envolver o pensamento, e nós passamos a ficarmos com o pensamento mais claro. Então, confiar nos ensinamentos do Cristo
é extremamente necessário para que nós possamos nutrir a nossa estrutura mental de compreensão e expandir as nossas faculdades que estão dentro de nós. E nós vamos ver então que a fé é divina quando esse amor desponta em nós, por uma vontade firme de avançar e de crescer, de remover todos esses sentimentos que estão dentro de nós. E a humana é aquela que estamos ligados aos nossos interesses pessoais, bem diferente, porque está ligada às questões da matéria. Fica aí o nosso comentário da manhã de hoje, de um trecho tão pequeno, mas de tanta importância para todos nós, convidando a todos a refletir na sua fé, naquilo que você almeja, para que você possa acionar a vontade e que o pensamento possa expandir todo o seu querer, todo o seu desejo direcionado às questões divinas. E assim, com fé e coragem, com bom ânimo, nós pedimos a Jesus para que todos nós sejamos agraciados com o passe e a água frutificada. Deus nosso Pai, nos agasalhe neste manto de luz, de fé e de coragem, e que todos recebam a misericórdia do seu amor em seus corações. Queridos irmãos, caminhando com vocês lado a lado, estes espíritos queridos lhe darão força, coragem e bom ânimo. Deixo no coração de todos o abraço do Grupo Espírita Esperança e Caridade. Fique com Deus.